ouvintes, recebam a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, louvado seja o nome santo do Senhor, para trazer a todos vocês mais uma palavra da parte de Deus para todos os irmãos e para toda a igreja. Enfim, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos felizes e vamos já entrar na palavra do Senhor. Eu queria que você, que está me ouvindo, inscrevesse no canal. Louvado seja Deus. Estamos vivendo aí, glória a Deus, momentos difíceis, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, uma onda de engano, de apostasia, que continuará crescendo. E neste momento, Deus, louvado seja Deus, Ele está alertando a igreja, louvado seja Deus, do Brasil, glória a Jesus, com tanta heresias e tanta apostasia que está surgindo por vários pregadores, mestres, falsos irmãos que estão distorcendo a palavra de uma forma incrível. Louvado seja Deus, que os leigos não vão conseguir descobrir as astúcias ciladas do inimigo. Louvado, sabe de uma coisa? Satanás falou com Jesus dentro da Bíblia. Então ele vai enganar. Ele é enganador. E também os falsos pregadores também enganam. Porque são, aleluia, contra o reino de Deus. Eles vão para a faculdade e entram na faculdade como crente. E lá eles recebem um ensinamento como se fosse uma lavagem cerebral. Glória a Deus. E sai de lá ateu. Sai de lá dando glória a Zeus. Aleluia. Deus da mitologia grega. Então, é momento de nós acordarmos do sono. Povo de Deus, crentes em Deus e no Senhor Jesus Cristo. É chegada a hora de despertarmos do sono, louvado seja Deus, porque Deus está, aleluia, com essas apostasias que está surgindo. Ele está abalando a igreja. Nós temos visto aí escândalos terríveis. Louvados os nossos altares, púlpitos, né? Louvado seja Deus, aonde os ministros se assentam, virando palco de festa, dança, forró, dentro da igreja, aonde tem que se glorificar o nome do Senhor, estão dando vazão à carne. Tudo isso está acontecendo hoje. Louvado seja Deus. Então vai aí uma palavra de despertamento, de alerta. Louvado seja Deus. Todas as pessoas que estão passando por dificuldades, problemas difíceis na vida, eles pensam em um dia ir à igreja. Mas quando chega na igreja, eles encontram lá na igreja coisas que tem aqui fora. Eles teriam que ir à igreja e encontrar algo diferente na igreja. Algo que levasse eles, aproximasse ele mais de Deus. Aí ele vai a primeira vez, observa e não volta. Porque a igreja deixou o primeiro amor. Mas vamos lá, vamos aqui na palavra de Deus. Eu quero aqui que você se inscreva no canal. Hoje o nosso estudo será sobre apostasia.
E quem é que está por trás da apostasia? Nós estamos fazendo uma sequência de estudo sobre angelologia. Então, louvado seja Deus, falamos, louvado seja Deus, de vários anjos, arcanjos, enfim, louvado seja o nome do Santo Senhor. E agora vamos falar hoje sobre a apostasia dos últimos dias. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas antes de nós lermos este versículo, nós vamos falar sobre, louvado seja Deus, algumas apostasia que está sendo descaradamente pregada. Pessoas vêm e zombam da nossa fé, zombam da nossa crença, e a igreja está parada. A igreja não está preocupada com esses enganos, porque a Bíblia diz que ia surgir muitos falsos profetas e enganar muitos. Mas vamos lá. Primeira apostasia: Deus não existe. Essa é a primeira apostasia que está surgindo nesse mundo sem Deus. Eles dizem que Deus não existe, Deus não está aqui, Deus não está entre nós. Então, essa é uma apostasia. Deus não está entre nós, Deus não existe, louvado seja Deus. Aonde está Deus que não vê as tragédias e as catástrofes que acontecem na terra? Muito bem, essa é uma apostasia que já está no mundo sendo pregada. A segunda apostasia que eu marquei aqui: a missão de Cristo falhou na cruz do Calvário. Misericórdia, irmão. Apostasia do diabo. E tem muitos irmãos que estão seguindo essas apostasias. Deus não está aqui. A missão do Espírito Santo também falhou. Que apostasia é essa? Vamos lá. Outra apostasia. A Bíblia diz claramente que para a primeira aliança ser cumprida, Jesus veio, batizou nas águas, cumprindo a justiça divina, louvado seja Deus, e foi levado à cruz do Calvário. E na cruz do Calvário se dá início à nova aliança no seu sangue. É que ele disse no dia da ceia do Senhor. Por que ceia do Senhor? Porque o Senhor Jesus estava presente. Se Jesus não tivesse presente naquela ceia, seria uma ceia dos judeus, seria Páscoa. Muito bem. Então vocês observam. Glória a Deus. Observa que coisa tremenda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, na cruz do Calvário, se cumpriu o início da nova aliança. Ele cumpriu lá na cruz do Calvário. Segundo a Bíblia, o altar do Antigo Testamento tinha 4 pontas, 4 chifres. Estão lembrados, né?
Sangue numa ponta, sangue na outra, sangue na outra, sangue na outra. 4 pontas. A cruz também tinha 4 pontas. Sangue na cabeça, sangue na mão direita, sangue na mão esquerda e sangue nos pés. 4 pontas, se cumprindo, aleluia, aquele altar que simbolizava a cruz, que era a sombra do sacrifício de Cristo, do sacrifício perfeito. Louvado seja Deus. Então tá lá, 4 pontas. Louvado seja Deus. 4, aleluia, cantos da terra. O sacrifício perfeito. Muito bem. E aí alguém diz que a missão de Cristo falhou. Apostasia. Muito bem. Outra apostasia. A graça acabou. Da onde esses estão recebendo essas revelações? Da onde? Quem está revelando a eles estas coisas? Muito bem. A Bíblia, outra apostasia, jornal velho. Esta onda de enganos continuará crescendo. Apostasia. Mas vamos ler agora o texto, para nós podermos entender tudo aquilo que eu falei aqui agora. Capítulo 4 de 1 Timóteo. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Toma cuidado, hein? E a doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Deus não existe. O cara aprendeu isso lá na faculdade e vem com essa doutrina de demônio dizendo que Deus não existe. Mas nós sabemos que ele existe. Hoje eu já falei com ele. Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja Deus. Muito bem. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência já foi cauterizada. Se tornaram ateus. Não acreditam. Eles chamam outro nome no lugar de Deus. Eles chamam Zeus. Graças a Zeus. Eles, segundo a Bíblia, não darão glórias a Deus. Não reconhecem a Deus como, aleluia, o Criador. Eles não vão dar glória a Deus, porque eles apostatarão da fé. Muito bem. Glória a Deus. Que maravilha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos aqui dando continuidade a mais esse estudo. Muito bem. Agora, quem está por trás de tudo isso? Vamos saber aqui. Aquele que com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher é mais forte do que um anjo. Os anjos são poderosos.
Se o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu, imagina o que eles não farão com os homens lá na faculdade. Aquela faculdade lá, irmão, que está desviando você de dar glória a Deus, de reconhecer Deus como seu Criador, ela está na mão do diabo. Quem opera lá não é Deus. Muito bem. Vamos lá. Satanás, o opositor, arqui-enganador, o falsário, costuma deturpar a verdade, agindo por meio de falsos mestres. Introduz heresias nas igrejas, através do vídeo, através das mensagens. Por que essas mensagens que fala contra Deus, que fala contra o nosso Senhor Jesus Cristo, contra o teu espírito, louvado seja Deus, contra a palavra de Deus, ganha muita visualização? Quem que está por trás disso? Fala para mim. Louvado seja Deus. Você vai falar mal de Deus e vai ganhar muitas visualizações? Muito bem. Eu quero dizer para vocês que eu não estou além da fé. Jamais. Eu estou vivendo pela fé. Diferente de estar além da fé. Além da fé, eu estou querendo dizer que eu não creio mais em Deus, nem em Jesus Cristo, nem no Espírito Santo e nem na Bíblia. Nem na palavra de Deus. Mas graças a Deus que eu estou vivendo pela fé. E esta fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais voltarei atrás. Muito bem, mas vamos continuar. Esses falsos mestres introduz heresia nas igrejas, os quais enganam e desviam cristão do caminho, afastando-os da palavra pura de Deus. Jesus declarou que isto aconteceria antes da sua volta. Muito bem, louvado seja Deus. Mateus 24, do 4 ao 5, versículo 10 e 11. Louvado seja Deus. Ele diz: cautelai-vos. Glória a Deus, que ninguém vos engane. Porque vai surgir muitos falsos profetas. E se for possível, vai enganar até os escolhidos. Muito bem. Glória a Deus. No texto de estudo, Paulo adverte Timóteo. Nós acabamos de ler capítulo 4, verso 1. Ele adverte Timóteo com relação a esse período de grande engano que já está vigente na igreja. Satanás está agindo dentro da igreja. É como um outro pastor que pregou aí outro dia, louvado seja Deus, e eu estava ouvindo a sua mensagem, e ele diz que tem muitos pastores que vão junto com as suas igrejas para o inferno. É lamentável nós ouvirmos uma palavra dessa, mas essa é a verdade. Porque esses homens, eles estão atrás do Amamon. Eles falam do sistema religioso,
mas eles não ficam sem o dinheiro. Eles são loucos por dinheiro. Aleluia. Lembra, Satanás disse, tudo isso te darei, disse para Jesus. Ele quer te dar o reino do céu, ele quer te dar o reino da terra, quer te dar ouro, quer te dar tudo aí, carrão, para você falar mentira, para você, aleluia, enganar o povo simples de Deus. Mas o sangue de Jesus tem poder. Oh, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Estão dentro das igrejas, por meio, Satanás tem enganado dentro da igreja por meio de mestres, pregadores da palavra, com ensinos vãos e doutrinas erradas, que apelam para o apetite carnal, apetites carnais, repletos de meias verdades. Irmão, Jesus já veio, hein? Jesus já veio. Jesus já veio, mas eu não vi na história, não está na história que já veio. Isso é uma história. Quando ele vinha, é uma história que vai ficar gravado. Todo mundo vai saber disso que ele veio. Agora, por que não está? Aonde está registrado? Por que não está registrado? Por que as notícias, as grandes imprensas, elas não divulgaram? Por que os escritores não escreveram? Aí fala que a Bíblia é um jornal velho, mas está usando ela para tentar interpretar as escrituras. Meias verdades. Eu prefiro ficar com Jesus, hein? Muito bem. Glória a Deus. Meias verdades que reduzem e atraem os cristãos, fazendo com que se afastam da devoção de Cristo. Só de falar que Cristo falhou na sua missão, você está enganando esse irmão que é, aleluia, glória a Deus, devoto. Ele crê, ele é cristão, ele crê em Cristo. Louvado seja Deus, jamais ele vai negar Cristo, mas você fica inventando mentiras, falando meias verdades. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Timóteo, olha aí, a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,13, diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Toma cuidado. Louvado seja Deus. Salva por sua vida. Liberta-se. Corra para os braços de Jesus. Glória a Deus. E não apenas os falsos mestres enganam os crentes, afastando-os do Senhor, mas há também cristãos que se recusam a dar ouvido à sã doutrina. Já fala sã doutrina, ensinamento sadio. Louvado seja Deus, não tem dúvida. Vocês observam esses camaradas aí, que tem muita visualização no YouTube, que eles começam falando uma coisa, há 6 meses atrás era graça, agora já não é mais graça, agora a graça já acabou. Eles não têm firmeza, eles não estão na rocha. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles estão bombando na internet. Mas por quê? Falando mentira. O mundo já no maligno, já em treva,
o mundo sem Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não porque Deus não está sendo representado na terra pela igreja. A igreja, ela representa Deus na terra, porque somos templo do Espírito Santo. É por isso que o escândalo tem crescido dentro da igreja. Louvado seja Deus, para desonrar o Pai, para desonrar Deus, para desonrar o Senhor Jesus, para desonrar o Espírito Santo. Mas graças a Deus que ainda tem remanescentes na terra. Tem gente na terra que dá glória, que exalta o nome, aleluia, de El-Shaddai, aleluia, do Cristo Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente, louvado seja Deus, que adora a Deus, é adorador de Deus. Não adianta você falar que Deus não é, porque não adianta, não vai tirar isso do nosso coração. Aleluia, Deus já escreveu nas tábuas do nosso coração os teus mandamentos, os teus decretos. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas é como disse Gamaliel, louvado seja Deus. Se for de Deus, vai permanecer. É como eu já estou vendo, que não está permanecendo. Começa de uma forma, depois muda. Depois já não é mais assim, já muda para outra coisa. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas nós vamos ficar com a palavra. A palavra chegou para nós desta forma. E nós vamos obedecer esta palavra. Vamos obedecer a hermenêutica? Sim. Vamos obedecer a bibliologia da palavra? Sim. Vamos obedecer, mas nessa palavra de Gênesis e Apocalipse, louvado seja Deus, o centro é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E é da vontade do Pai, glória a Deus, que todos creiam no Filho. Glória a Deus. Que maravilha. Mas vamos continuar aqui, porque ainda tem alguns minutos. Muito bem. No tempo dos apóstolos já havia muitas apostasias, havia muitas heresias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nós vamos ler aqui um texto da palavra de Deus. Olha aí, para quem não acredita mais na Bíblia. Vamos lá. 2 Pedro. Olha o que o apóstolo Pedro disse, hein? 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Segunda Pedro, capítulo 2, diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está entendendo? Eu não tenho que pensar nada. Eu não tenho que ir além da fé, eu tenho que viver aqui, pela fé. Eu creio que a Septuaginta, os 70 que escreveram, que demoravam para escrever o nome de Deus, aleluia, tinha aquela concentração toda especial para escrever um texto da palavra de Deus, coisa que vocês blasfemam contra essa palavra.
Agora vamos lá, capítulo 2, verso 1, diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas. Quantos que nós temos já, né? Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e enganarão e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si a si mesmo repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Está aí a palavra de Deus. Muitos seguirão as suas desolação, o seu rompimento com Cristo, o seu rompimento com Deus, o seu rompimento com a fé. Muitos vão seguir. Mas toma cuidado. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, porque vocês estão blasfemando contra o caminho da verdade. Deus abençoa. Fique na paz e inscreva no nosso canal. Amém.